Olá, meus amigos, bom dia! Meu nome é Rubem Penteado de Melo, sou engenheiro mecânico e este é o resumo do curso de Prevenção de Acidentes no Transporte Rodoviário de Cargas. Vou mostrar para os senhores os 12 tópicos que nós apresentamos neste curso. Vamos lá, o módulo número 1 trata da prevenção de tombamentos. Tombamentos de caminhões e carretas é o acidente mais frequente nas rodovias brasileiras. Entender como é que o processo se inicia é fundamental para o caminhoneiro conseguir evitá-lo. Quando o veículo de carga entra em uma curva, parte do peso do lado interno da curva se transfere para o lado externo da curva, como ilustra esse gráfico. E a partir dessa transferência de peso, os eixos da carreta do lado interno passam a perder o contato com o piso, começam a levantar os pneus, em seguida levanta a tração do cavalo, por último o eixo dianteiro e o tombamento acontece. É um acidente simples, mas uma vez iniciado o processo, o motorista não consegue mais evitar. Vejamos nesse vídeo, que eu ilustro muito bem no filme, mostra essa sequência. Primeiro levanta os eixos da carreta, depois o eixo de tração do cavalo e por último o tombamento acontece. Já no módulo 2 vamos tratar de um outro problema específico de conjuntos com duas articulações, os chamados CVCs, bitrens, rodotrens, tritrens, etc., que se chama efeito chicote ou amplificação traseira. Ele trata da questão do aumento do movimento lateral da última unidade do conjunto comparado com o movimento do cavalo trator. Ou seja, quando o cavalo trator faz uma manobra brusca, e essa manobra é multiplicada na última unidade do conjunto, fazendo atingir o seu limiar de tombamento e o acidente acaba ocorrendo com todo o conjunto. Muito bem, vejamos aqui alguns exemplos nessas ilustrações, um treminhão com a última Julieta tombada e aqui outros bitrens tombados. Muito bem, aqui um vídeo que nós mostramos no nosso módulo 2, exemplificando a amplificação traseira da carreta de um bitrem. Vejam lá no vídeo um quase acidente aqui numa rodovia brasileira. No módulo 3 mostramos um outro fator agravante, que é o transporte de cargas líquidas. No transporte de cargas líquidas, especialmente aquelas cujo volume está parcialmente cheio, ou seja, a carreta-tanque não está totalmente cheia, o líquido dentro balança e sofre um efeito chamado slosh. Esse slosh faz com que a estabilidade ao tombamento seja reduzida, levando o tanque a tombar prematuramente. Por isso é tão frequente o tombamento de veículos com carga líquida. Explicar esse fenômeno e quais são as suas consequências é o objetivo deste módulo. O veículo faz uma manobra brusca, o líquido tem espaço dentro do tanque, ele se movimenta para um lado e para o outro, antecipando o tombamento do veículo. Muita gente acha que o quebra-onda do tanque evita esse efeito, mas não evita, porque o quebra-onda está no sentido longitudinal, no sentido do comprimento do veículo e não no sentido lateral. Já no módulo 4, tratamos de um item específico que é o tombamento em rodovias rurais. Nas rodovias rurais, o tombamento é um pouco diferente. Nós não temos muito a questão da velocidade, porque não se consegue implementar velocidades muito elevadas nas rodovias rurais, mas o tombamento está associado basicamente a pisar no lado inclinado da via, que se chama ombro da rodovia. É assim que se inicia o processo. Explicar esses fatores é o objetivo deste módulo. Aqui um exemplo de um conjunto que pisou fora da área firme da rodovia rural e iniciou o processo de tombamento. No módulo 5, vamos tratar dos outros tipos de acidentes com caminhões. Um deles é o efeito canivete, ou efeito L, como a gente conhece, quando o cavalo se fecha com a carreta, exatamente como se fosse um canivete. Entender quais são as causas desse acidente é fundamental para conseguir evitá-lo. Qual o eixo que provoca esse acidente é fundamental para a gente entender o processo. Outro tipo de acidente é o velho conhecido, a carreta perdeu o freio. Entender quais são as causas da redução da capacidade de frenagem no caminhão é fundamental para a gente prevenir esse tipo de acidente. Neste exemplo, uma lona sobre o processo de vitrificação ou espelhamento. O módulo 6 é o módulo que fala da inspeção preventiva pelo condutor, pelo caminhoneiro.
Existe um checklist muito simples, 10 a 15 minutos, é capaz de identificar 50% das causas de parada, mostrar quais são esses itens e objetivos deste modo, desde verificação dos pneus, capacidade de frenagem, vazamento de líquidos importantes no motor e assim por diante. A inspeção preventiva é fundamental para evitar acidentes e paradas dos veículos. O próprio motorista pode fazer isso antes do início do seu turno, todos os dias. Esse é o objetivo desse módulo. Já no módulo 7, vamos dar noções básicas sobre amarração de carga. Uma matéria cheia de mitos e mania no transporte rodoviário de cargas brasileiros e é preciso esclarecer. Existem regras para amarração de cargas para evitar acidentes como esse da foto. Destacamos lá 2 tipos de amarração. Amarração de topo ou envolvente, aquela que você joga uma cinta por cima da mercadoria e puxa ela contra o piso da carroceria. Outro tipo de amarração que destacamos é a amarração direta, indicada para cargas de projeto, máquinas pesadas, na qual o próprio dispositivo de fixação, corrente ou cinto é que está sustentando. Não estou puxando a carga contra o piso da carroceria, é o próprio dispositivo que está retendo a carga sobre o veículo. No módulo 8, tratamos dos problemas de manutenção nos caminhões e a relação desses problemas de manutenção com os acidentes nas rodovias. Destacamos, por exemplo, o velho costume brasileiro de isolar cuicas de freio quando apresentam algum problema. Na suspensão, destacamos a questão dos feixes de mola e braços tensores, fundamentais para a segurança do veículo. No módulo 9, tratamos de mitos e manias do transporte rodoviário de cargas. O transporte rodoviário no Brasil é cercado de uma série de mitos. Esses mitos podem causar acidentes. Dentre eles, destacamos, por exemplo, o velho costume de que, quando um pino-rei da carreta, dispositivo que permite o acoplamento no cavalo mecânico, desgasta, costuma-se virar o pino-rei para usar do outro lado, ou ainda, o que é pior, enchê-lo de solda. Essa solda pode danificar o material, fazendo com que ele se rompa na rodovia, provocando gravíssimos acidentes. Esse é somente um dos mitos e manias enrustidos que nós temos no transporte rodoviário de carga. Esclarecer esses aspectos é importante para o transportador e para o caminhoneiro não cometerem esses erros. No módulo 10, vamos tratar de um requisito bastante importante: cuidados para engatar e desengatar carretas. Muitos acham que isso é uma operação simples, mas não é. É uma operação de alta responsabilidade. Se uma carreta for mal engatada, ela pode desacoplar na rodovia e provocar um gravíssimo acidente. Então, estabelecer a sequência mais segura, mais precisa para o acoplamento e desacoplamento é o objetivo deste módulo. Que altura eu tenho que deixar a carreta, quais são os métodos adequados para você verificar se está na altura correta, quais são as etapas que você deve cumprir, aonde você pode desacoplar, o que eu devo identificar no piso e assim por diante, para evitar acidentes como esse que nós estamos vendo, onde o pé de apoio da carreta afunda no piso e provoca acidentes graves. No módulo 11, cuidamos especificamente da questão dos basculantes. Basculantes são veículos especiais e estão sujeitos a um tombamento diferente. Além do tombamento na rodovia, eles podem tombar durante a operação. Operação de descarga pode gerar o tombamento como esse do vídeo que nós estamos vendo. Uma série de erros são cometidos e que provocam esse tipo de acidente. Outra característica é o motorista permitir com que o veículo trafegue com a caçamba levantada, provocando um atropelamento de passarelas e viadutos, como nós vamos mostrar neste filme no nosso módulo. Por último, o nosso módulo 12 trata especialmente das betoneiras, os caminhões que entregam concreto nos nossos centros urbanos. Esses caminhões tombam com grande facilidade. Saber qual é a velocidade adequada para dobrar uma esquina é fundamental para evitar esse tipo de acidente que vemos na foto. Uma outra característica é acidentes durante a operação de descarga do concreto. Alguns cuidados especiais nesses pisos são fundamentais para evitar o acidente. Ok? Muito bem. Então, e uma outra característica é
você operar betoneiras em terrenos inclinados. Isso facilita o tombamento da betoneira. Muito bem, senhores. Este é o resumo dos 12 módulos. Nos módulos específicos, os senhores encontrarão todos esses temas que eu resumi de forma mais aprofundada, considerando as causas dos acidentes e as medidas preventivas. Elas são fundamentais para criarmos um ambiente mais seguro no transporte rodoviário de cargas. Espero que vocês gostem, aproveitem, muito obrigado e até a próxima.